Pergunta que eu mais escuto: açúcar causa câncer? Né? E isso é um tema é, que eu acho que tem uma parte mais desmistificar um pouco isso, né? Quando a gente fala que o açúcar ele causa câncer, né? Sim e não. Por que sim e não, né? Isso não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que está passando por um tratamento oncológico, que ela precisa tirar o açúcar. Tem, né, vários estudos que dizem que a célula cancerígena ela se alimenta muito da glicose. Mas o que é o açúcar? Então, o açúcar quer dizer apenas os doces, chocolates e tudo isso? Não. A gente fala de açúcar, todo e qualquer alimento que vira açúcar. Então, por exemplo, não adianta nada a gente tirar doces e tal se eu não tirar pão, massas e tudo que vira açúcar, arroz branco, enfim. Então, isso é uma coisa relativa, mais ou menos, né? Porque quando a gente fala do açúcar, existe sim, né, essa preocupação, existe sim que as células se alimentam disso mais, mas a gente está falando muito mais do que isso, né? Porque é uma mudança de hábito de vida, hábitos alimentares, passar a ter uma alimentação saudável. Quando a gente fala, e o que eu chamo de saudável? Comer mais alimentos de verdade e não embalagens, né? Eu sempre falo isso aqui, volte a picar e evite abrir. Esse é o melhor alimento, né? O alimento que a gente faz. Tá bom, mas eu cozinho sempre em casa, mas eu encho minha comida de óleos e manteigas e frituras e farinhas e tudo isso. Então, assim, toda essa questão de alimento a gente vem ouvindo já há muito tempo, né? E alimentos que a gente come em grande quantidade todos os dias. Existe também um estresse do seu organismo para digerir tudo aquilo e até o quanto ele se acostuma com aquilo. Na minha opinião, o melhor é sempre a gente variar esses alimentos, né? A variação de tudo isso que faz com que o seu organismo se alimente um pouco de cada vitamina. E aí sim ele estar de fato nutrido. Mas voltando ao açúcar, quando eu falo sim e não, por quê? Porque o açúcar ele é extremamente, agora pro lado sim, né? Ele é extremamente inflamatório. Então, quando a gente fala uma pessoa que exagera nos alimentos, seja no doce ou nas massas, né? E tudo que gera esse carboidrato e o que a gente chama de carboidrato simples, a gente está falando de obesidade. E a obesidade gera outras coisas, outros problemas. Sim, a obesidade é um fator de risco para o câncer, E existe um lado inflamatório do obeso muito grande, né? Um processo inflamatório silencioso dentro do seu corpo. Então, se a gente pensar que um tumor está gerando um processo inflamatório e o seu corpo já está inflamado pelos alimentos que você ingere, dentro de outras patologias que você pode ter criado no seu corpo, como é que o seu corpo vai ter tempo para curar algo, uma coisa nova que está acontecendo? Isso acontece não só com tumor, como qualquer coisa que a gente está falando, inclusive dessa última fase, desse último ano nosso, né? Que a gente falou muito disso, mas ninguém estava falando desse processo inflamatório que já existe no corpo e como é que o corpo vai lidar com outra coisa. É muita coisa para ele lidar. Então, quando a gente fala do açúcar, é por isso que a gente fala sim e não. Porque o que ele torna mais para frente, ou o que vira isso, se torna sim um problema e se torna sim para o câncer, né? E que isso não quer dizer que você vai ter ou não vai ter, né? Porque daí a gente fala também de estar predisposto ou não, que daí também a gente está falando até de um outro assunto, mas eu vou lembrar aqui um pouquinho. Tem muita gente que fala assim para mim, mas o meu câncer é genético, né? Porque meu avô, meu pai, meus tios, várias pessoas na família tiveram esse mesmo. Tá, mas eu acho que eu acho não, eu tenho certeza. Já existem vários estudos em cima disso. Nós estamos falando de uma genética, né? Do gene para isso. Porém, uma pessoa que tem essa genética pode ou não ter o câncer, por exemplo.
Isso não é, ai, todos tiveram, é fato que eu também terei. Não. Agora, mais do que a genética, são os hábitos. O modo de vida que você teve o que você tem é igual do seu avô, do seu pai, dessas pessoas que tiveram câncer, da sua mãe. Nós estamos falando de histórico familiar. Quais são os hábitos? Você vem mantendo os mesmos hábitos? Principalmente os alimentares? Ai, mas na minha casa sempre teve muito doce. Voltando para o açúcar. Meus avós faziam muito doce. Minha mãe, minhas tias sempre fizeram muito doce e eu continuo com esse mesmo hábito. É o mesmo hábito? Qual é o seu hábito? Porque existem muitas pessoas que silenciam essa genética, e daí nós estamos falando de epigenética, que são as suas escolhas, o seu modo de vida, que não só da alimentação, mas o modo de vida como um todo, a maneira como você lida com os problemas, a maneira como, minha família inteira era sedentária, eu não sou. Né? A minha família inteira comia doce, mas eu modifiquei. A minha família inteira dormia super mal e são boêmios ou trabalhavam à noite, mas eu não, eu durmo cedo. Então, qual é o seu hábito? Seu hábito é o mesmo que sempre foi na sua família ou o seu hábito é diferente? Ou como você pode silenciar uma genética, seja lá pela predisposição que pode vir a ter, tá? Aqui a gente está falando especificamente do câncer, mas pode ser diabetes, pode ser artrite reumatoide, pode ser o que você quiser, tá? Qual é o seu hábito? É igual? Aonde você pode mudar? Qual é a sua responsabilidade diante da sua saúde? E sim, olhar para a quantidade de doce, de açúcar que você ingere, em todos os sentidos e todos os alimentos que se tornam açúcar dentro do seu corpo e que assim faz esse processo inflamatório. Beijo!